Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, começando mais um programa Conexão Madureira, programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Nova Cruz, no estado do Rio Grande do Norte. A nossa igreja tem como pastor-presidente o pastor José de Souza Vieira. Nosso programa tem a coordenação e a direção da nossa irmã Aline e do nosso irmão Emanuel. E hoje, na transmissão de imagens, está o jovem Gabriel e a minha pessoa fazendo mais um programa solo, tá certo? E nós vamos aqui durante alguns minutos conversar com vocês sobre um assunto bastante importante, mas antes de falar desse assunto, deixa eu lhe dizer quem nos apoia, o Espaço Priscila Nascimento. Você que é mulher e quer fazer depilação, sobrancelha, limpeza de pele, penteado, maquiagem e massagem terapêutica, procure a nossa irmã Priscila Nascimento, fica na rua 2 de fevereiro, aqui no bairro Salgado, e o contato é o 9433 2260, 9433 2260. Está precisando de atendimento odontológico, atendimento psicológico, Clínica Esperança, atendimento psicológico e odontológico na rua Diógenes da Cunha Lima, número 115, ao lado da Ponte Nova. Quer agendar via telefone, via WhatsApp? Nossa missionária Anabel, que é a psicóloga, ela atende no número 9144-4174. 9144-4174. E a Boutique Chique, que é a loja dos nossos diretores, que fica aqui na rua Capitão José da Penha. Lá você encontra artigo plus size, você encontra moda jovem, moda adolescente, você encontra roupas de qualidade para homens e mulheres. Então faça uma visita à loja lá dos nossos coordenadores. Lá você vai encontrar também boas formas de pagamento, como cartão de crédito, e você vai ali comprar o seu look, né? Então, se você quiser também entrar no Insta deles para conversar com eles lá, né, e no direct, e perguntar algumas coisas e pedir fotos de modelos, você pode colocar Boutique Chique. Boutique, com Q-U-E no final, e Chique, C-H-I-C-C-K. Boutique Chique é a loja dos nossos empreendedores. Amados e queridos irmãos, quero louvar a Deus por sua vida, você que está vendo aí ao vivo, e você que vai ver posterior, que Deus possa abençoar. São assuntos importantes para todos nós. Começamos um ano novo e esses assuntos podem abençoar a sua vida e abençoar outra pessoa. Portanto, não esqueça de divulgar, de compartilhar, de comentar, de enriquecer, porque o seu comentário enriquece, tá certo? E nos ajuda, tá bom? Então nós queremos falar sobre, desculpem, o ano de 2026. Metas, projetos e Deus no centro de tudo. O cristão colocou sua vida nas mãos de Deus e ele quer que Deus dirija seus passos, porque quando a gente toma as nossas decisões, muitas vezes nossas decisões são erradas. Sendo erradas, nós pagamos aquilo que chamamos de preço. Decisão também é uma semente plantada, e aquilo que nós plantamos é aquilo que nós vamos colher. Portanto, nossas direções de vida, nossas decisões têm que ser tomadas dentro do centro da vontade de Deus. Por isso nós queremos falar para você que nesse ano de 2026, trace metas, prepare projetos, mas coloque sempre Deus no centro de tudo. Fiz aqui uma seleção de alguns textos bíblicos importantes que eu queria ler para você, tá certo? Olha o que é que diz aqui em Provérbios capítulo 16, verso 1 ao 3. Do Senhor, do homem, são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia no Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Conselhos profundos e inspirados do sábio Salomão. Ele diz que nós seres humanos podemos preparar tudo, preparar projetos, preparar meta, mas Deus tem a última palavra em tudo isso, porque Ele conhece o futuro do nosso projeto. Ele sabe se nós vamos alcançar a meta ou vamos ser frustrados. Por isso nós temos que pedir a direção de Deus, e Deus é vivo. Por ele ser vivo, Ele nos escuta quando nós conversamos com Ele, e Ele também nos fala. Agora, Deus fala de diversas maneiras. Deus fala por meio de seus profetas, fala por meio dos seus pregadores, fala também por meio dos louvores, fala por meio das circunstâncias. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus das diversas maneiras. Outra coisa, aqui diz, todos os caminhos do homem são puros, são certos aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Deus é quem sabe se aquele caminho que eu tracei é um caminho bom para mim ou não. Se Deus disser que aquele caminho não dá certo, é um caminho que vai me levar, vai me arrebentar, Ele vai me mostrar um caminho melhor.
Então, por isso que o texto diz que o Senhor pesa os espíritos, ele sabe o profundo na nossa vida. Mas o texto final aqui, o versículo 3 de Provérbios 16, diz assim: confia no Senhor as tuas obras, suas metas, seus projetos para 2026. Confie no Senhor e os seus pensamentos serão estabelecidos. Então, se você tem pensamentos importantes para a sua vida, para a vida da sua família, para a vida da sua igreja, para a sua vida espiritual, confie tudo isso em oração a Deus, e esses pensamentos bons e abençoadores para você e para quem lhe cerca serão estabelecidos. É isso que garante aqui o livro de Provérbios, tá certo? Metas, projetos e Deus no centro. Deixa eu explicar um pouquinho assim sobre metas e projetos para você sintonizar. Por exemplo, eu em maio deste ano, eu vou estar de férias, minha esposa também. Geralmente nós tiramos férias em junho, porque é aniversário do nosso casamento, e nós fazemos uma viagem, certo? E não vai dar certo eu tirar férias em junho, meu emprego não consentiu, então antecipei para maio. Então nós estamos com um projeto de ir até Foz do Iguaçu fazer uma viagem. É um projeto. Mas para mim chegar a esse projeto, eu preciso traçar metas. A primeira meta que eu tracei foi juntar milhas aéreas por meio do meu cartão de crédito. Tem um cartão de crédito que me dá milhas aéreas. Então, a minha primeira meta é juntar milhas aéreas. Eu estou juntando milhas aéreas há um bom tempo para ir nessa viagem. Boa parte dessa meta da viagem eu alcancei, olha só. Então, metas são etapas que vão concretizar um projeto. Meu projeto é ir para Foz do Iguaçu com minha esposa. E a primeira meta é eu ter as passagens. E as passagens para Foz do Iguaçu não são baratas, e eu estou tentando com a meta de conseguir por meio de milhas aéreas. Qual seria a segunda meta? Hotel, ou pousada, ou um flat. Nós alugarmos. Ontem nós estávamos dando uma olhada em preços, certo? E os dias que nós vamos ficar. Já estamos analisando preços. Então, a segunda meta nessa nossa viagem é o quê? É justamente o local onde nós vamos ficar hospedados em Foz do Iguaçu. Dentro desse projeto de ir a Foz do Iguaçu, temos também as metas de passeios. Que passeios iremos fazer lá? Então, as metas são passos que se dão para concretizar um projeto. O projeto é algo maior e as metas são pormenores dentro de um projeto. Por isso, nosso tema é 2026, um ano, que nós temos que ter projetos de vida, projeto espiritual, e também nós temos que traçar metas para atingir esses projetos. Digo aquelas frases célebres do pastor Silas Malafaia: o que é para você fazer, o que é para mim fazer, Deus não vai fazer. Deus vai nos direcionar, Deus vai nos iluminar, Deus vai nos inspirar. Mas a minha parte é preparar o projeto, traçar as metas, colocar diante de Deus essas obras, essas atitudes, esses planejamentos. Deus tem a última palavra, e os pensamentos bons dentro desse meu projeto, dentro dos projetos que nós temos para esse ano, Deus vai estabelecer, sendo projetos abençoadores, porque Deus pesa os espíritos e Ele sabe. Então, só resumindo, metas são pequenos passos que eu dou dentro de um grande projeto. Por exemplo, meu filho Arthur está com um projeto de casar esse ano, né, Gabriel? Gabriel também está se organizando. Então, ele e a futura noiva dele, ainda nem noivário, eles estão já traçando metas. Dentro dessas metas, já compraram alguns móveis. Dentro dessas metas, já pré-agendaram, pré-contrataram o espaço do buffet. Dentro dessas metas, uma das metas que eles traçaram também foi já ver o valor do buffet. Então, as metas são pequenos passos dados dentro de um projeto. Então, para esse 2026, não fique feito uma barata tonta, não fique feito alguém que está zonzo. Você é um filho de Deus, é uma filha de Deus, ou não, mas está escutando é porque Deus quer lhe abençoar os projetos, quer abençoar as metas para que você cumpra as metas e alcance esses projetos que você traçou para esse ano. Então, esse programa é para você. Deus quer te abençoar, Deus quer lhe orientar, porque Deus é o mais interessado em nossas realizações e em nossas felicidades, certo? Então, citei aqui, expliquei para você o que é um projeto e o que são metas, que são os passos dados dentro desse projeto. Eu trouxe essa agenda em azul, presente que eu ganhei da Mama Grécia, da nossa pastora Grécia, e eu estava com um pensamento desde o ano passado, e essa agenda acalhou bem direitinho no meu projeto. Por exemplo, o pastor que me casou foi o pastor saudoso Humberto Leite. Homem de Deus, era o pastor que no Natal mais fazia casamento. E o pastor Humberto Leite, ele tinha um caderno, Gabriel. Todo casal que ele casava, nesse caderno ele colocava o nome do casal, a data e o local onde ele casou, se foi em uma igreja ou se foi em um buffet. E toda noite ele apresentava os casais, nome por nome a Deus. Moral de tudo isso:
ele faleceu e ele não viu um casamento daqueles que estavam naquele caderno que ele fez e que ele orava todo dia, aqueles casamentos se desfazer. Então, qual é a minha meta, meu projeto com esse caderno? Meu projeto é, onde eu for pregar, por onde eu passar pregando, e alguém se decidir por Jesus Cristo, se entregar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ou afastado voltar para eles, eu vou pegar o nome dessa pessoa, a data que isso aconteceu e o local, a igreja, a cidade, vou colocar aqui e todos os dias, quando eu for orar, vou fazer o que meu pastor fez lá, vou apresentar essas vidas em oração para que Deus firme, guarde, tá certo? É um dos projetos meu para esse ano. Lancei esse projeto no grupo de pregadores, a gente tem um grupo que se ajuda ali a desenvolver mensagens, a melhorar como pregadores e pregadoras da palavra de Deus, e muita gente tem uma meta mais ousada do que a minha, na quantidade de pessoas que quer ganhar para Cristo Jesus esse ano. Então, é um dos projetos que eu tenho, né? Meu tio Biratã, que eu sei que está assistindo, minha família, é um dos projetos que eu tenho, é ver vidas se entregar a Cristo Jesus por meio das minhas ministrações ou voltar para os caminhos do Senhor. E o projeto é colocar essas vidas nesse caderno, seus nomes, as datas e os locais, para que eu possa orar. Esse é o projeto. Quais são as metas? Vou pregar, preparo uma mensagem, naquele lugar que eu vou pregar, essas são as minhas metas dentro desse projeto, tá certo? Então, nesse ano de 2026, estamos começando, estamos há 10 dias desse ano, faça projetos social para a sua vida, faça projetos familiar, faça projetos emocionais. Quando eu digo projetos emocional, é para você ser mais resiliente emocionalmente, tá certo? Faça projetos espirituais para você. Se você é um cristão, serve a Deus, sabe que nós temos que cada vez mais melhorarmos. Veja no que você falhou na sua vida cristã para com Deus no ano de 2025 e trace um projeto melhor, bem espiritual para a sua vida, tá certo? Para esse ano, e trace metas dentro desse projeto para você alcançar o projeto. 2026, anos de projetos, anos de traçarmos metas e o ano de Deus estar no centro de tudo. Já citei Provérbios 16, 1 ao 3, que fala das preparações do coração, Deus tem a última palavra, que os pensamentos nossos, Deus, ele estabelece quando esses pensamentos são abençoadores, mas vamos para frente mais um pouquinho aqui. Vou passar outra passagem bíblica que tem tudo a ver com o nosso tema, mas antes, dizendo a você, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe essa live com pessoas amadas, porque alguém precisa dessa orientação para suas vidas. Olha o que é que diz agora Salmo 37, verso 3 ao 5. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Aqui ele tem conselhos, certo? E esses conselhos como uma causa, você pratica aquele conselho e esse conselho vai ter um efeito. Olha só que coisa interessante. Primeiro, na primeira frase, confia no Senhor e faz o bem. Pronto. 2 conselhos. Olha só. A causa, eu vou confiar em Deus, vou fazer o bem. O efeito disso tudo, habitarei na terra. Ou seja, esse ano eu não vou morrer. Entendeu, Gabriel? Se eu sou cristão, continuar confiando no Senhor e fazendo o bem, então Deus vai me usar durante esse ano como na terra, como um canal de bênção para muita gente fazendo o bem. Então, qual é o efeito disso? Habitar na terra. E verdadeiramente ser alimentado. Ou seja, Deus vai suprir as minhas necessidades. Vamos lá. Outra causa. Que coisa interessante. Deleita-te também no Senhor. Se deleitar é sentir prazer em Deus, em servir a Deus, em amar a Deus, em estar com Deus. Efeito, ele concederá os desejos do nosso coração. Porque se eu estou tendo prazer em Deus, logo os desejos do meu coração são coisas que vão o agradar. E eu o agradando, ele vai conceder os desejos do coração. Olha aqui outra causa e outro efeito. O conselho como causa. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a direção da sua vida a Deus. Entregue-se a Deus sem reserva. Deixa Ele direcionar a sua vida, seus projetos, suas metas, seus sonhos para esse ano. E o efeito disso tudo, Ele o fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Então, seus planos, seus projetos, as metas dentro desses projetos, eles não podem tirar Deus de cena. Deus tem que ser o centro.
Deus tem que ser o orientador, Deus tem que ser o impulsionador, Deus tem que ser o inspirador desses seus sonhos e desses projetos para esse ano. Repito, faça projetos sociais para abençoar pessoas, como diz aqui o texto, faça o bem. Faça projeto espiritual, melhore como cristão, ame mais a Deus, ame mais o próximo, abençoe mais pessoas, viva uma vida prática, a vida cristã prática. Entregue a direção de tudo na sua vida, entregue a Deus, confiando nele, e ele o fará. É o que diz o Salmo 37, verso 3 ao 5. Então, para quem é cristão, ou para quem está nos ouvindo aqui, não serve a Deus como nós servimos, porque é o seguinte, olha, existe o cristão com Cristo e o cristão sem Cristo. O cristão sem Cristo é aquele que só tem a religião, mas não tem Cristo. Quando eu digo que não tem Cristo, é porque ele não serve a esse Cristo, como diz as Escrituras, não sente, não conversa com ele, não ora a ele, não faz a vontade dele, como está revelado nas Escrituras. E então Deus está nos usando aqui para lhe orientar, que Deus tem que estar no centro da sua vida, que o seu caminho, a direção da sua vida tem que estar nas mãos de Deus, para que ele abençoe seus sonhos, seus projetos, e principalmente o projeto de vida eterna, que esse é o maior. Eu sempre digo aqui na igreja, quando a gente é criança, adolescente, pré-adolescente, até jovem, a gente não pensa tempo na morte, né? A gente está só pensando na vida, nas conquistas e tal, mas quando a gente depois dos 30 começa a ficar coroa, a gente começa a pensar, como eu vou morrer? Vou morrer bem? Como será do outro lado? Será que quando eu partir daqui, realmente Deus vai me colher? Porque eu estou servindo a Deus, porque a gente é pecador. E às vezes nosso pensamento quer tutubiar. Então isso faz com que a gente procure cada vez mais servir a Deus de uma forma correta, esses supostos pensamentos. A gente pensa mais na morte, né? No legado que vamos deixar para quem ficar vivo e para não perdermos o projeto maior de nossas vidas, que é a eternidade para com Deus, tá certo? Esse é o programa Conexão Madureira, programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Nova Cruz, aqui no estado do Rio Grande do Norte, informando a você que nossa igreja está no mês de oração. Não, nossa igreja não tem aquela janeiro profético, esses eventos que igrejas fazem por aí e trazem pregadores, né, para fazer aquelas mensagens proféticas. Nossa igreja, desde quando ela existe aqui, mês de janeiro e o mês de julho é um mês de oração. Cultos de domingo a domingo, na nossa igreja, nas nossas congregações, certo? Cultos de oração, os cultos oficiais, começando com 30 minutos de oração para um ano produtivo. Quando é no meio do ano, temos mais um mês de oração, projeto da nossa igreja. E hoje nós temos mais um culto de oração, já aqui às 7h30, começa um culto de oração com 30 minutos orando de joelho. Depois, um momento de louvor, nosso evangelista, nosso mestre Orlandinho, vai estar trazendo a mensagem hoje à noite aqui, dentro desse mês de oração, sempre cultos especiais. Então, faça a proposta e venha orar a Deus conosco. Dizendo também que amanhã é domingo, e domingo pela manhã às 9 horas é dia de Escola Bíblica Dominical. Começamos mais um ano a todo vapor, os professores extremamente inspirados, os temas da nossa lição estão muito fortes para esse ano. Por exemplo, eu dou aula na classe de adultos, na classe de mulheres acima de 25 anos, e o tema é Discípulos de Cristo. E a nossa lição de amanhã vai falar simplesmente sobre os princípios bíblicos na vida de um discípulo de Jesus Cristo. A lição é muito forte, já estudei, já tenho uma revirada nela, aprendi muita coisa falou comigo, e eu sei que vai falar com você. Então, você, mulher acima de 25 anos, amanhã o encontro marcado. Também tem a classe de homens, de 25 anos acima, que está com o nosso presbítero Zé Pedro e o nosso evangelista Danilo. Temos classe de jovens, de adolescentes e várias classes de crianças. Então, um ambiente para toda a família. Tua classe é qual, Gabriel? Dos jovens. Qual o tema lá? Lembra aí? É o Romanos, está estudando Romanos. Pronto, a classe de jovens está estudando a Epístola aos Romanos, né? Uma epístola teológica extraordinária, a Epístola aos Romanos. Lá em Romanos tem, na minha ótica, o segundo maior e mais belo capítulo da Bíblia. O mais belo capítulo da Bíblia, para mim, cada um tem sua preferência, é o capítulo 5 de Apocalipse. E o segundo capítulo extraordinário é o capítulo 8 de Romanos. É lindo demais. Então, jovem, acima de 17 anos e abaixo de 25, tem uma classe especial para você aqui, com ótimos professores, tá certo? Vamos lá. Dando essas informações, voltamos aqui para a nossa temática 2026. Anos de projetos, de realizarmos projetos, de traçarmos projetos e
termos metas dentro desse projeto para que ele seja estabelecido sem tirar Deus no centro, colocando Deus no centro, colocando Deus na direção, colocando Deus para nos inspirar. Repito, faça projetos sociais, faça projetos emocionais, pessoais, faça projetos financeiros, sim, mas não se esqueça de fazer projetos espirituais. Será um ano muito complicado, porque é ano de eleição, não sei como é que vai ficar a nossa inflação, a taxa de juros, é um ano complicado, por isso coloque também metas financeiras na sua vida para esse ano, além das metas espirituais, para que você vote bem, saiba escolher os seus candidatos nesse ano, tá certo? Então, voltando aqui para o nosso assunto, geralmente, Gabriel, quando a gente faz um plano, e a gente quer, naquele planejamento, naquele sonho, realizá-lo, e a gente começa a dar os passos que são as metas para realizar, é natural que venha a tal da ansiedade. O ser humano, ele é muito ansioso, e depois dessa era digital, as pessoas estão mais ansiosas ainda. A ansiedade está tomando conta tal que está refletindo no corpo físico, e muitas pessoas estão com a arritmia cardíaca, a pressão subindo, justamente por causa da ansiedade. Então, sempre quando as pessoas traçam um planejamento, faz um planejamento, tem um plano, tem um objetivo, tem um propósito, e ela está dentro daquele ano fazendo aquilo, é natural que venha os pensamentos de ansiedade, a pessoa comece a ficar agoniada, porque nós, como seres humanos, somos muitos imediatistas. E tem projeto que é no médio prazo, no longo prazo, e eu estou falando de projetos para esse ano, certo? Então, se você está nessa agonia já, ansioso, preocupado com o ano de 2026, com tudo que você tem planejado, com todo o projeto que você tem colocado aí, apresentado diante de Deus, olha que conselho nós temos em Filipenses capítulo 4, verso de número 6. Filipenses capítulo 4, verso de número 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Então, a frase aqui me dá uma ordem para mim não ficar inquieto. Mas como é que eu consigo? Se vou tomar injeção de calmante na veia, tomar alguns comprimidos de calmante para mim que eu não fique inquieto? Não. Aqui tem a receita para que o nosso coração desfrute da quietude, mesmo diante das metas que eu tenho que alcançar para conseguir estabelecer esse projeto, certo? Então, aqui dá a receita para termos quietude no coração. Vamos lá. Então, primeira receita. Antes de tudo, vossas petições, seus pedidos, seus desejos, suas agonias, sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica. Vamos lá. Rua Foz do Iguaçu. É natural quando chegar perto da viagem de avião, bate uma ansiedade. Quem não tem medo de avião? Não, todo mundo tem medo. Até o piloto tem medo. Por mais que ele conheça. Porque o habitat do ser humano é aqui na Terra. Um pássaro de aço naquele... Então pronto. É natural quando chegar perto da viagem, você fica ansioso. Entendeu? Então o que é que o texto aqui nos diz? Converse com Deus. Ore a Deus. Peça a Deus calma. Peça a Deus tranquilidade. Peça a Deus paz. Para não morrer, surtar, ter uma parada cardíaca antes do propósito ser estabelecido. Antes do seu plano, do seu sonho ser estabelecido. E com súplica. Ou seja, se súplica aqui é aquela oração com choro e com lágrimas. Se você está muito ansioso, está muito agoniado, com medo do seu plano, do seu projeto, do seu sonho, daquela meta não ser atingido, não ser alcançado, então se for preciso chorar, chore diante de Deus. Mas acalma o coração. É a primeira receita que o texto nos dá. Ore, fale com Deus. Se for preciso chorar, chore, rasgue diante dele, coloque diante dele o plano, o projeto e tudo, para que o seu coração receba quietude e não seja perturbado pela agonia da ansiedade. Mas o texto continua, com ações de graças. Olha que coisa interessante. Você está aí agoniado, querendo estabelecer um projeto para esse ano, já deu alguns passos em algumas metas, e você está aperreado porque está faltando força, está faltando recurso para atingir outras metas. Aí o seu coração começa a ficar ansioso, começa a ficar perturbado. Vai diante de Deus em oração. Conversa com Ele, começa a botar para fora. Se necessário chorar, você chore. E quando você terminar de orar e de conversar com Ele, já faça um momento de gratidão. É o que o texto diz, ação de graça. Deus, muito obrigado. Muito obrigado por quê? Eu tenho alguém que eu possa compartilhar e vai me dar paz, que é o Senhor. Deus, muito obrigado, porque o plano, o projeto, a meta está difícil aos meus olhos, mas a tua palavra diz que tu és o Deus do impossível. Deus, muito obrigado, porque eu posso pedir ajuda ao Senhor, eu sei que o Senhor vai ajudar. Quando você começar a fazer esse momento de gratidão, você vai sentir uma presença de paz muito grande no momento da sua oração.
Isso aí vai ser um calmante natural para esse momento de ansiedade e de inquietude no seu coração, para que você sinta paz, sinta tranquilidade, sinta a presença de Deus, para que Ele renove a sua fé, renove o seu ânimo e Ele vai mostrar uma saída. Como eu disse no início, Ele é Deus, Ele está preocupado, nós como seus filhos, com a nossa felicidade, com a nossa alegria. Então, como eu disse, é natural. Preparei aqui um projeto, tá aqui as metas, começo a atingir as metas, outras ficam mais difíceis de atingir, até chegar o projeto, a ansiedade, a perturbação vai chegar na minha vida, e o que é que eu preciso fazer? Não tem outro caminho. Orar, suplicar e depois já agradecer por aquilo que Deus ainda vai fazer. A gratidão é muito interessante. Você faz algo bom para uma pessoa, a pessoa depois diz muito obrigado. Então você abre um sorriso, você se sente satisfeito porque aquela pessoa lhe agradeceu. Agora imagine Deus. Você orou, conversou com Ele, antes dele fazer, só em Ele ouvir, você já está agradecendo. Deus vai ficar feliz, vai ficar grato. Ele vai ver fé em você, vai ver esperança em você, vai ver que você confia nele. Aí a primeira resposta dessa oração, essa súplica, é Ele lhe trazer paz nesse momento de agonia. E quando você tiver paz, aí às vezes a solução daquela meta que você estava agonizando, estava ali tão pertinho, mas a sua ansiedade roubou a sua visão. E como roubou a sua visão, você não viu que estava ali. Aí Deus vai lhe dar paz, vai lhe dar tranquilidade, vai abrir os teus olhos e você vai enxergar o caminho a seguir para atingir aquela meta até o dia do projeto ser estabelecido. 2026, anos de projetos, anos de sonhos a serem realizados e metas a serem cumpridas até realizarmos esses sonhos e esses projetos. Deus não pode ficar de fora. Coloque Deus em tudo esse ano na sua vida. Tá certo? Esse é o nosso programa, essa é a nossa palavra, essa é a nossa mensagem para esse início de ano, para você, para sua família. Faça essa mensagem chegar a mais pessoas. Elas precisam dessa orientação baseada nas Escrituras Sagradas para que tenham uma vida durante 2026 mais abençoadora, mais tranquila, menos estagnada, porque quando você coloca projetos e traça metas, sua vida ela começa a ser produtiva. Então, nesse ano de 2026, trace projetos financeiros, trace projetos sociais, trace projetos emocionais, mas, acima de tudo, trace projetos espirituais. Procure ser um cristão melhor na presença de Deus. Procure ser um cristão melhor para a sua igreja. Procure ser um cristão abençoador dentro da sua casa. Se você estuda, seja um cristão abençoador dentro daquela escola, daquela universidade. Se você trabalha, no ambiente que você trabalha, seja um cristão abençoador. Na rua que você mora, seja um cristão abençoador. E são metas espirituais, tá bom? Muito obrigado a você que nos acompanha até agora. Como eu estou sozinho aqui, não deu para me ficar vendo aqui as mensagens, né? Para mandar um abraço para os irmãos, mas que Deus abençoe a todos vocês que acompanharam, que ainda vão assistir essa live, que Ele possa lhes dar um ano produtivo em sua presença, em nome de Jesus. Amém.